E o nosso contato agora, Jonas, como já havíamos anunciado, é com o governador do estado, Eduardo Leite. Bom, governador, iniciamos falando aí sobre esse segundo mandato, porque o senhor falava que esse primeiro período de gestão foi aí para organizar a casa, pagar as contas, enfim, organizar todo o governo de uma forma geral e o estado especialmente financeiramente. Nesse segundo mandato que se iniciou em janeiro, já temos aí 6 meses de trabalho. O que você pode falar das finanças do governo? As contas estão em dia? Bom dia. Bom dia, Laís. Bom dia, Jonas. Bom dia aos amigos da Rádio Progresso. É um prazer conversar com vocês, todos os amigos aí de Juí. E, de fato, o primeiro mandato foi marcado, né, Laís, pela superação da crise fiscal do Estado. A gente assumiu o governo lá há 4 anos com aquela conhecida situação de salários com atraso, hospitais recebendo com atraso, os municípios também recebendo repasses com atraso. Então, muitas dívidas acumuladas, impostos que estavam aumentados e mesmo assim o Estado não conseguia pagar as contas. Então, o esforço foi na direção de colocar as contas em ordem, fazendo as reformas que precisavam ser feitas para que o Estado pudesse equilibrar a sua despesa com a sua receita. Encaminhamos privatizações, uma série de medidas importantes aí para a reestruturação do Estado. E ainda fomos acometidos pela Covid, né, que não estava no plano de governo também de ninguém, certamente nem no plano de vida de ninguém. Então, foi um mandato especialmente demandado nessa direção. E a gente conseguiu organizar as contas, o Estado, pela primeira vez em 20 anos, um governo fechou as contas com superávit. Isso, né, já não era nem mais conhecido pela população gaúcha, o que significa o governo fechar o seu mandato com receitas maiores do que as despesas. Sempre os governos fechavam deixando despesas em aberto nos últimos tempos. A gente conseguiu fechar com as contas em ordem, mas é importante salientar, no final do mandato passado, infelizmente fomos aí acometidos de uma perda de receita de mais de 3 bilhões de reais, que foi a perda do ICMS, com as movimentações que foram feitas no nível nacional, que tiraram do governo do Estado esses 3 bilhões de reais, especialmente sobre o ICMS em relação aos combustíveis. O que é importante dizer aqui, Laís e Jonas, imposto nunca é simpático, é claro que não é. Eu costumo dizer que se imposto fosse uma coisa simpática, não precisaria ser imposto, não precisaria impor o recolhimento à população. Se impõe porque é com esse recurso que se financiam os serviços que a população precisa. Então, quando se tira 3 bilhões de reais da arrecadação do Estado, não é o governo ou o governador quem paga o preço dessa perda de arrecadação, é a própria sociedade. Desses 3 bilhões, por exemplo, 20% aí, ou na verdade 12% pelo menos, seriam demandados pela saúde. Então a gente está falando de 360 milhões de reais. 25% seria para a educação. Então a gente está falando aí de algo, né, que vai a 700, 800 milhões de reais que poderiam ir para a educação, que deixaram de ir por conta dessa perda de arrecadação. Então a gente iniciou esse segundo mandato especialmente tendo que lidar com essa situação de uma perda de arrecadação que não fomos nós que causamos, mas que prejudicou não só as contas, assim, financeiramente, como também os indicadores fiscais do Estado. Então, mais uma vez, claro, nem de longe a proporção do que a gente teve no mandato passado, mas mais uma vez a gente começa o mandato tendo que organizar aí as contas do Estado por conta dessa perda de arrecadação. E, ao mesmo tempo, claro, ir semeando novos projetos para que a gente possa entregar resultados aí ao longo desse mandato. Governador, dentro dessa realidade aí de novos projetos, um deles é projeto polêmico e que a gente repercute muito aqui também, repercute entre a nossa região e Juí, é a reestruturação do IP Saúde. A gente tem, assim, muita reclamação, governador, quanto à questão do aumento da alíquota de cobrança dos funcionários estaduais do IP Saúde. Tem municípios que também participam, né? Esse projeto está aí para agora a votação na Assembleia Legislativa. O senhor pretende manter esse projeto como está ou pode ter alguma alteração? Antes de mandar o projeto, Jonas, para a Assembleia, nós fizemos uma abertura ao diálogo com as bancadas, com a sociedade,
Nós mostramos o projeto original, recebemos as críticas, as devolutivas, como a gente chama, daqueles que se propuseram a oferecer contribuições e fizemos alterações antes mesmo de mandar para a Assembleia. Para dar um exemplo, uma das alterações que nós colocamos foi um teto, né? Porque como a gente passa a chamar os dependentes a contribuírem com o IP, que hoje não contribuem, isso nos baixos salários poderia acabar gerando um aumento muito expressivo e por isso, até por uma contribuição que recebemos, de críticas que a gente recebeu quando a gente apresentou o projeto original, a gente já fez alterações limitando a possibilidade de incidência da contribuição ao IP a 12% do salário, que significa proteger os salários mais baixos. Então, as alterações que podiam ser feitas para garantir a sustentabilidade do plano já foram feitas. É importante lembrar, recentemente, se não me engano, o estado de Sergipe fez uma alteração no IP deles, né, no plano de saúde deles, que por acaso parece que se chama IP também, e aumentou a contribuição dos servidores para 6%. Nós estamos aqui saindo de 3,1% para 3,6%. E chamando os dependentes à contribuição. Até porque servidores que tenham dependentes geram mais custos ao sistema e, entendemos, precisam contribuir a mais. Isso é importante para todos, porque, insisto, né, como dizia Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, existe o dinheiro do pagador de impostos. Se nós não chamarmos aí quem usa o IP a pagar a conta, a gente vai distribuir essa conta para toda a população gaúcha que nem usa o IP, né, que não é nem usuária do IP. Então a gente precisa equilibrar essa situação em favor de toda a sociedade gaúcha. Governador, outro tema que gera também opiniões contrárias e, enfim, contraditórias é a questão da privatização da Corsã. Bom, esse leilão aí da companhia aconteceu lá no mês de dezembro, foi vencido, existiu uma liminar aí que impedia essa privatização e que posteriormente foi derrubada pela Justiça. Como que está esse processo de privatização? A gente já pode dizer que a Corsã está privatizada ou ainda falta algum tipo de liberação? A privatização se conclui com a assinatura do contrato, mas o importante é que, no mérito, essa questão já está superada, né? Porque a população gaúcha se manifestou através dos seus representantes na Assembleia quando aprovou o processo de privatização. E diria que numa segunda validação dessa agenda de privatização se manifestou nas urnas, né, porque era conhecida a nossa posição e o encaminhamento que o nosso governo fazia em relação à Corsã. E nós fomos reconduzidos para mais um mandato à frente do Estado do Rio Grande do Sul, sendo muito conhecido pela população gaúcha o que nós já estávamos encaminhando. Então, do ponto de vista assim, do mérito, aqueles que se insurgem contra, eu respeito as suas opiniões. Ninguém é obrigado a pensar da mesma forma, a gente não pensa da mesma forma nem dentro da família da gente, dentro de casa, não vai ser entre 11 milhões e meio de pessoas que vai haver absoluta convergência, mas o importante é que a gente possa concluir esse processo de privatização. Eu estou muito otimista de que ao longo das próximas semanas ele terá um desfecho e poderemos assinar o contrato para podermos chegar no nosso real objetivo, que é viabilizar com a capacidade da iniciativa privada um investimento robusto no saneamento para a população gaúcha, que é fundamental especialmente para as famílias mais pobres. Porque quem tem dinheiro vive em bairros que são atendidos com esgotamento sanitário, só que seu esgoto, em boa parte, está sendo simplesmente afastado para alguma outra localidade. Não está sendo dirigido para uma estação de tratamento, para que lá seja tratado e lançado nos nossos mananciais, nos nossos rios, já tratados, né, para poder proteger o meio ambiente e a saúde da população. Via de regra, esse esgoto está sendo lançado in natura, como se chama, ou seja, sem tratamento nenhum, gerando problemas de saúde e degradação ambiental, que nós não podemos conviver com isso. E para poder viabilizar o investimento que é necessário, é estimado algo em torno de 12 a 15 bilhões de reais ao longo dos próximos 10 anos.
É impossível ao Estado fazer isso sozinho. Então, chamar o setor privado, que tem a capacidade de se financiar, de buscar mais eficiência na operação da empresa, é importante para que a gente possa atingir esse objetivo. Eu estou muito otimista que a gente consiga dar essa virada no saneamento para que o Rio Grande do Sul não tenha os indicadores que tem, que são completamente em desacordo com o nosso perfil socioeconômico. Um Estado que tem uma situação de desenvolvimento econômico e social acima da média nacional, ter 20% apenas do seu esgoto coletado e tratado. Não dá para conviver com essa situação, a gente tem que avançar nesse tema. Nós temos, inclusive, em Juiz já aqui o projeto, né, de tratamento de esgoto, que se amplia cada vez mais, governador. Só para fazer esse parênteses. Governador, sobre a questão da Corsã, duas perguntas aqui que eu faço nesse mesmo questionamento. Primeiro, o senhor fala, né, chamar a iniciativa privada, privatizar a Corsã para garantir investimentos. Agora, a gente tem visto muitas vezes em prefeituras que é feita a licitação, a empresa depois tem problemas financeiros, não quer seguir e aí o investimento para, tem que fazer uma outra licitação, uma morosidade muito grande. Primeira pergunta, como garantir que os vencedores da privatização da Corsã vão efetuar esses investimentos? E segundo, conta de água para o consumidor, com privatização, ela continuará a mesma? Como que o senhor pretende trabalhar para manter um valor adequado para o consumidor? As regras tarifárias, é importante dizer, Jonas, são as mesmas que servem para a Corsã pública, servirá para a Corsã privada. E existe uma agência de regulação de serviços, então que é importante mencionar justamente isso. O Estado não se ausenta, o poder público não se omite, o serviço continua público, operado por uma empresa privada, como acontece no caso da energia elétrica, que é operado há muito tempo por uma empresa privada, sob regulação, fiscalização e controle do poder público, como acontece nas linhas de ônibus, que são operadas por empresas privadas, sob regulação e fiscalização do poder público. O Estado não é um operador, né, como acontece na telefonia, que tem empresas privadas que oferecem o serviço e que são acompanhadas por uma agência reguladora, no caso a Anatel, que fiscaliza, controla e acompanha o serviço. No caso de um serviço que é operado em regime de monopólio natural, que é porque você não vai ter várias empresas oferecendo o serviço de saneamento, ninguém quer conviver, nem faz sentido que tenham 3, 4, 5 redes de esgoto passando na frente de casa. Isso significaria uma quebração de ruas, de asfalto e de calçadas constantemente por diversas empresas. Não tem como haver uma competição nesse setor. Então, você vai ter apenas uma empresa oferecendo serviço, como é o caso da energia elétrica, por exemplo. Então, existem regras para a tarifa que são acompanhadas e fiscalizadas. E o investimento e parâmetros que devem ser atendidos também estão contratados. Então, se a empresa não fizer os investimentos, se ela não mantiver os parâmetros de atendimento ao usuário dentro do que está contratado, ela pode ter até a cassação da concessão. Ela pode até ser retirada, ela pode ser punida, multada antes de acontecer a cassação, mas ela, no final das contas, pode até perder a oportunidade de prestar esse tipo de serviço. Como a rigor, a empresa pública também, a CE, antes de nós privatizarmos no governo passado, estava às portas de perder a concessão, porque não é a CE não era dona da energia elétrica, nem o Estado, o concessionário da energia elétrica, o concedente, no caso, né, o poder concedente da energia elétrica. O concedente, nesse caso, é a União. E a União, através da Agência Nacional de Energia Elétrica, por conta de a CE não estar atendendo, naquele momento, os parâmetros contratados de prestação de serviços, estava já sofrendo um processo de cassação da sua operação. Então, a empresa pública também tem que atender às necessidades, só que ela tem muito mais dificuldades, porque sobre uma empresa pública recaem obrigações de contratação mediante licitação, dificuldades de modernização, portanto, da sua administração. Ela não pode contratar quem ela entende que é mais eficiente, ela é obrigada a contratar por concurso público, não consegue demitir.
ela tem mais dificuldades de operar e ter eficiência. Então, sob uma operação privada, o Estado se coloca na posição que entendemos que deve estar, fiscalizando, acompanhando, estabelecendo as regras e garantindo que haja os investimentos. Se não acontecerem, pune-se a empresa. 8h20, estamos conversando aqui na Rádio Progresso com o governador Eduardo Leite. Bom, outro tema importante, governador, são as estradas estaduais. Aqui na nossa região, a nossa economia depende da agricultura, então é uma região essencialmente agrícola e o escoamento dessa produção depende diretamente de um asfalto que tenha condições de trafegabilidade. Existe é um pedido antigo aqui da região, existe alguma previsão de investimento, especialmente na duplicação da 342 entre Ijuí e Cruz Alta, essa estrada que já teve alguns investimentos de obras, enfim, mas que não tem existe essa previsão de duplicação para aumentar realmente o espaço de trafegabilidade? Sim, é uma obra que nós desejamos fazer nesse mandato. A duplicação da 342, ela já tem estudos em andamento, para que a gente possa fazer a duplicação de trechos mais, assim, com demanda mais flagrante e, eventualmente, a implantação de terceiras faixas em outros trechos, mas entendemos que é uma obra necessária. A prefeita Paula de Cruz Alta, justamente, é uma prefeita que nos demandou muito esse investimento, e nós pretendemos avançar nessa direção, nós podemos garantir essa duplicação. Então, está em estudos no DAIA, e nós, assim que tivermos, inclusive, a privatização da Corsã, juntando com outro assunto aqui, porque o Estado precisa ter recursos para isso. E o processo de privatização garantirá ao Estado aí recursos que se tornarão investimentos em diversas regiões, porque são 4 bilhões de reais que a gente está falando que o Estado pode ter aí no processo de privatização, que vão viabilizar investimentos importantes. Mas é uma obra que nós pretendemos fazer e que os estudos já estão sendo feitos. Bom, governador, é claro, ao conversar com o senhor nós teríamos muitos outros assuntos, eu sei que o senhor também tem agenda agora e bastante pesada todo dia, né? Mas assim, uma questão pontual, até para encaminharmos o fim da entrevista, uma questão pontual que temos de rodovias, Nova Ramada, o município vizinho aqui de Ijuí, pequeno município, é o único da região que não tem acesso asfáltico, prefeito. E o município luta há anos, com dinheiro próprio fez parte do acesso até a RS 155. O senhor tem alguma informação se efetivamente vai sair o restante desse acesso asfáltico? Nós estamos determinados, Jonas, nesse governo, garantir as obras de acesso asfáltico a todos os municípios. E para Nova Ramada, a previsão que a gente tem para viabilizar este investimento é em parceria com o município, através de um convênio com o município. O Estado aportará, em princípio, algo em torno de 9 milhões de reais para viabilizar este investimento, e a Prefeitura também participará desse processo, aportando recursos. E nesse convênio está previsto, justamente, pela informação que eu tenho, um projeto ser elaborado pelo município. Então, assim que o município concluir esse projeto, a gente deve dar andamento a um convênio que garantirá o acesso aí para Nova Ramada, assim como para os outros municípios que não têm acesso asfáltico. A gente também está conduzindo aí os processos necessários para que a gente tenha cada um deles com acesso asfaltado, porque o asfalto é desenvolvimento, né, dignidade para as famílias que circulam, muitas vezes num município precisam buscar os serviços de saúde em outro, o que significa eventualmente até salvar vidas, né, porque o conforto e a segurança para que no momento de necessidade possam, com agilidade e segurança, como eu disse, chegar a um atendimento de saúde qualificado, a oportunidade para o estudante que mora num município e acaba estudando no outro, né, fazer um curso técnico, um curso superior. Então, a gente sabe que isso é muito importante e a gente está com isso como agenda prioritária para o Estado, garantir cada um dos nossos municípios que ainda não tem acesso asfáltico com as obras e os investimentos necessários. Governador Eduardo Leite, o senhor, na gestão passada, já havia comentários de que o senhor gostaria de se candidatar a presidente da República na eleição do ano passado, né? Não foi possível, o senhor concorreu e ganhou a reeleição. Próximo governo, próxima eleição presidencial, o senhor pretende ser candidato a presidente? A gente acabou de passar por uma eleição, eu sei que o pessoal, né, gosta sempre quando fala com
políticos assim já projetar processos eleitorais futuros. Mas a gente tem que ter a consciência de que acabamos de passar de um processo eleitoral, estamos iniciando um novo governo, cenários eleitorais se modificam muito rapidamente. Há 4 anos, quando eu estava começando o meu mandato de governador, nem sugeriam, né, que eu pudesse ser um candidato à presidência. E o contexto acabou levando para que eu me tornasse pré-candidato, disputasse meu partido e fosse, de alguma forma, assim, percebido nacionalmente. O que significa que em 4 anos muita coisa pode mudar. Quem sabe outros nomes podem estar aí sem ser percebidos nesse momento e podem surgir. O contexto eleitoral poderá ser outro completamente diferente do que o que a gente observa nesse momento. Então, momento de focar no Estado, no trabalho que nós temos aqui. O povo gaúcho, com generosidade, me garantiu aí uma nova oportunidade de seguir o ciclo que nós vínhamos trabalhando e garantir avanços para o nosso Estado. Então é nisso que eu estou focado e lá adiante a gente vai identificar o que a vida nos apresenta como novas oportunidades de contribuição no mundo da política ou não, ou outros caminhos que a gente possa seguir. Ok. Muito obrigada, governador Eduardo Leite, pela disponibilidade, por conversar conosco, por esclarecer tantos temas que são importantes estadualmente, mas que também são relevantes aqui para a nossa região. Bom dia. Obrigado, bom dia a você.